sós, né, de pai para filho, eu tenho lamentado, eu tenho orado, eu tenho pedido, porque eu sinto falta, irmãos, sabe? Eu sinto falta da presença de Deus na minha vida e eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu quero sentir a Tua presença como antes, eu quero voltar ao primeiro amor. Me ajuda, Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Irmãos, faça isso. Não venha para a igreja pedir dinheiro, não venha pedir bênçãos materiais, não faça isso. Não faça isso. Busque em primeiro lugar o reino. O reino não é terreno, ele é espiritual. Quando nós buscarmos o reino em primeiro lugar, as demais coisas, feijão, arroz, casa, carro, vem depois. Como consequência do nosso pedido certo, do nosso pedido correto. Vamos pedir bênçãos espirituais. Eu tenho pedido, Senhor, trata com o meu coração, Senhor. Tira dele, Senhor, tudo que não vem de Ti, tudo que não presta. Orgulho, soberba, raiva, inveja, o que tiver, limpa o meu coração, Senhor. Eu quero ser melhor, eu quero ser parecido contigo, Senhor. Eu não quero ser uma farsa, eu quero ser legítimo, verdadeiro. Então, irmãos, é só nós pedirmos. É só nós pedirmos. É só isso. Nós não precisamos de outra coisa, só precisamos ser sinceros. Pedir com sinceridade no nosso coração. Se for possível chorar, derramar lágrima. Porque a Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor com toda a força da nossa alma. E quando nós aplicamos o nosso coração e a nossa alma e derramamos diante do Senhor, irmãos, é impossível nós não nos emocionar. E Deus não suporta a lágrima. Quando um filho chora, ele diz, calma filho, está aqui, já vou te abençoar. A lágrima é o caminho mais perto para nós tocar o coração do Senhor. Se vocês querem receber qualquer coisa de Deus, chore na presença dele. Chore. Eu chorei, digo, Senhor, eu tenho saudade. Eu quero mais, Senhor, eu quero sentir a Tua presença, a brisa suave. Eu quero ter aquela intimidade que eu tive contigo há anos atrás, Senhor. Eu quero Te adorar, assim, sabe, voluntariamente, de toda a minha alma. Eu quero, Senhor, derramar o meu coração. Eu quero ser legítimo, eu quero ser verdadeiro, Senhor. Eu quero ser justo. Tira toda a injustiça, toda a maldade, tudo que não provém de Ti, Senhor. Tira, limpa o meu coração. Essa oração que nós temos que fazer, irmãos, pedir para Deus limpar o nosso coração. Nosso coração é mau. Todos nós temos um coração mau, egoísta, invejoso. Temos que nos livrar disso. E o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo nos dá. Depois que eu levantei da oração, eu levantei com uma paz, uma serenidade de espírito. Sabe, irmãos? Digo, Senhor, restaura a autoridade que o Senhor me deu um dia. Restaura. Eu quero isso, eu quero sentir de novo. Eu quero sentir um mover do Espírito na minha vida, como eu sentia antes. E eu pude sentir, irmãos, aquela paz interior no meu coração, sabe? Há muitos anos eu não sentia alguma visita, mas sentia aquela paz interior, sabe? Aquela tranquilidade, sabe? A presença de Deus faz isso. E é só nós pedirmos. É o que temos que fazer. Pedir, dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Todo que busca, encontra, né? Então o segredo é esse, irmãos. É nós nos desarmarmos. Nos desarmarmos. Diante de Deus não tem que chegar armado. Ninguém tem razão diante de Deus. Deixe as suas razões para depois. Diga, Senhor, estou entregue. Eu me rendo. Não tem como ser justificado diante de Deus. Temos que confessar diante de Deus. Temos que confessar. Toda a nossa sujeira, todos os nossos pecados, para poder sermos curados. Precisamos de cura na alma. A Bíblia diz que a tristeza da alma, irmãos, reflete no nosso rosto. Amém? Glórias a Deus. E também nós entramos num acordo, eu e a missionária Nair, hoje, irmãos, vamos dar um tempo, uma dispensa para os irmãos que fazem a limpeza da igreja. Agora, a partir daqui é com nós. Eu e a missionária Nair vamos receber um pouco de bênção.
Só vocês estão sendo abençoados? Porque como é abençoada a pessoa que trabalha, né? E a gente estava ali de lado, né? Ou melhor dizendo, a gente estava em outras tarefas, né? A gente estava dando a oportunidade para Deus lhe abençoar. Agora nós vamos pegar um pouco de bênção. Amém? Pastor Telmo, na quinta-feira, pode deixar. E nós vamos assumir daqui para frente. Amém? Quero fazer isso com a maior alegria do meu coração, com o maior prazer na vida. Hoje eu estava limpando aqui. E maravilhoso, irmão, sentindo a presença de Deus. Como é bom a gente trabalhar, cantando um hino, meditando, Senhor, oh Jesus, obrigado, Senhor, pelas minhas pernas. Obrigado, Senhor, olha aqui, eu estou fazendo a sua obra, varrendo a igreja, arrumando os bancos. Isso é maravilhoso, irmãos, trabalhar para Deus. Né? Deus nos abençoa, porque a gente vem com a maior alegria. E Deus do alto céu nos abençoa. Então deixe nós ser abençoados um pouco. Amém? Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos os irmãos que trabalharam, que se esforçaram. Nada fica oculto aos olhos de Deus, né, irmãos? Peço oração, que orem por mim, pela minha família. Preciso que os irmãos orem por nós. São tempos difíceis, né, irmãos? Muito difíceis. Mas Deus está conosco. Então vamos à palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5. Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Queremos não apenas ouvir, queremos seguir o teu conselho. Que o nosso coração se apegue a ti, Senhor. Que possamos aplicar esta palavra na nossa vida, na nossa família, Senhor, em todos aqueles que estão na nossa volta. Ajuda-nos a sermos fiéis, a sermos leais a Ti, Senhor, e Te amarmos com amor sincero, com amor leal. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai, derramando a Tua graça e a Tua sabedoria. Assim eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Amém? Podem sentar. E vamos mais uma vez meditarmos nesta palavra. Semana passada eu preguei esta palavra. E Deus novamente colocou no meu coração, eu estava orando, e Deus colocou no meu coração, mais uma vez, esta mensagem. Mas hoje eu quero me deter mais no verso 5, que fala da dúvida. Nesta noite eu quero falar mais sobre a dúvida, a origem dessa dúvida. Mas no verso 5 diz que se alguém tem necessidade de sabedoria, é para pedir para Deus. Então, Tiago está dizendo aqui, irmãos, que se nós necessitamos de sabedoria, ou de qualquer outra coisa, né, devemos pedir para Deus. Peça a Deus. Então, o que vamos fazer é isso, nós vamos pedir para Deus. Não é? Se você necessita sabedoria, peça para Deus. Se você precisa de paz no seu coração, peça para Deus. O que você precisar. O ensino bíblico, a palavra do Senhor nos diz que é para nós pedirmos. Então nós temos que pedir, não é? Até agora, Jesus disse: vocês não têm porque não pediram. Pedi e dar-se-vos-á. Então nós temos que pedir para Deus. E eu tenho feito isso, irmãos, como eu falei há pouco. Eu tenho dobrado meu joelho, não tenho pressa nenhuma, sabe? Sabe, irmãos, eu não tenho pressa nenhuma de levantar quando eu dobro o meu joelho. Sabe por quê? Porque eu quero estar perto dele. Eu não quero ter pressa de levantar dali da oração, sabe por quê? Porque o meu propósito é não sair dali até que eu sinta a presença dele. Eu não quero apenas apresentar os meus pedidos como se Deus fosse o Papai Noel, né? E eu um filho mimado, e viesse na presença dele colocar os meus problemas e dizer: Deus, está aqui a lista. Eu preciso disso, disso e daquilo, dá um jeito. Não.
A oração é para nós termos em comunhão com Deus, intimidade com Deus, né? Para nós nos enchermos da natureza dele, da presença dele, do poder dele, do amor dele, da paz dele, da alegria dele, da força dele. É para isso que a gente busca Deus. O objetivo de vir ao culto não pode ser outro. Nós não podemos ter outro objetivo de vir no culto senão para ter um encontro com Deus. Não pode ser outro. Se o objetivo da pessoa vir à igreja não for buscar a presença de Deus, ter um encontro com Deus, veio fazer o que aqui? Esse é o propósito. A motivação pela qual me traz à igreja, eu venho por causa dele. Eu venho à igreja por causa dele. Eu quero ter um encontro com ele, eu quero ouvir a voz dele, eu quero me encher da presença dele, eu quero que os olhos dele me vejam. Quero chamar a atenção de Deus, por quê? Porque eu preciso dele. Eu necessito dele. Eu não quero me separar dele. Eu quero estar na presença dele. E eu venho ao culto para ter um encontro com Deus. Então eu tenho que preparar o meu coração. Porque o encontro com Deus, irmãos, é algo extraordinário. Por isso temos que vir na igreja com temor e tremor, com reverência, discernindo este lugar. Temos que discernir esse lugar. Que lugar é esse? Esse é o lugar do encontro. Essa é a tenda do encontro. É o lugar onde Deus está, onde está a sua palavra, onde o seu nome está sendo invocado. O nome poderoso que liberta, cura, transforma, salva, traz paz, alegria, esse nome que nós invocamos aqui. E quando nós invocamos esse nome, a unção e o poder desse nome, ele se manifesta. Ele se manifesta. Então é por causa dele que eu venho na igreja. Para adorar a ele, para servir a ele, para me entregar a ele, para dizer, Senhor, o que eu tenho que fazer? Diga-me, me oriente, a minha vida é sua, eu quero viver para a sua glória, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, traz paz ao meu coração, dai-me compreensão, Senhor, dai-me sabedoria, eu quero te servir melhor, eu quero dar o melhor que eu tenho para ti. É isso, a gente vem à igreja para isso, a gente não vem para obter a salvação, porque a salvação nós já temos. Deus já nos deu a salvação. Nós não viemos aqui para ser salvo. Nós estamos aqui porque fomos salvos. A salvação, irmãos, não é um processo. Tem gente que confunde a santificação com a salvação. A santificação é um processo, mas a salvação não. Jesus já nos salvou. Nós estamos na mão de Deus. Agora nós vamos nos santificar. Até a vinda de Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. E nós temos que conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu estou muito rancoroso, o senhor percebeu? Eu tenho uma birra, eu sou teimoso. Eu sou uma pessoa assim, eu preciso. O senhor me ajude, o senhor limpe meu coração. Eu sou muito brabo, sabe? Eu sou uma pessoa muito irada. A pessoa me diz isso e eu já arranco da espada, eu sou que nem Pedro. Então, irmãos, é difícil fazer isso? Ser sincero? Ou acha que o orgulho vai levar aonde? O nosso orgulho tem que ser o primeiro a nós nos libertarmos. Só que infelizmente tem sido o último. Temos que ser humildes na presença de Deus. O maior ele já nos deu, né? A salvação. O que ele tinha de nos dar de maior e melhor ele já deu. Só nos resta adorar ele, servir, render graças, dar louvor, aleluia, glória a Deus. Agora nada me separa de ti, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Eu sou da família de Deus. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou mais que vencedor. O que eu tenho que fazer, Jesus? Eu quero te servir melhor. Eu quero ser uma bênção. Amém, irmãos? Eu quero ser mais caprichoso, eu quero ser mais atencioso, eu quero ter mais cuidado com as coisas santas, com aquilo que é sagrado. Senhor, desperta o meu coração. Irmãos, é essa oração que eu tenho feito. O nosso coração, ele tem uma tendência à sonolência, à preguiça, ao esquecimento. Então temos que buscar o Senhor. Buscar o Senhor é isso.
Buscar em oração é dizer: Senhor, desperta o meu coração, aviva o meu coração. A Bíblia diz que eu tenho que te servir com fervor, fervor de fé. Fé, irmãos, é isso. Temos que vir à igreja para buscar poder de Deus, unção do Espírito Santo, força, revestimento, para servir a Deus e dar o melhor para Deus. Deus não nos deu o melhor? O que Ele tinha de melhor no céu, Ele deu. Deu ou não deu? O que Deus tinha de melhor no céu? O seu Filho, unigênito, não tinha outro, o único. Ele nos deu. A Bíblia diz que Ele não poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele todas as coisas? É um fato. Então nós temos, irmãos, que vestir a camiseta. Os carnavalescos estão lá, adorando Satanás, batendo a bateria. Hoje eu estava olhando, irmãos, no Instagram, o testemunho dessa gente, os carnavalescos, né? E eu ouvi um bruxo testemunhando. Ele disse que era bruxo, eu sou bruxo. E ele disse, o carnaval é, como é que ele disse? O carnaval não é bruxaria. O carnaval, esqueci o nome, um batuque. Ele disse: o carnaval é o batuque. Os pais de santo saem da terreira e vão para o carnaval, porque o carnaval ela é uma festa africana, ela não é brasileira. É uma festa em que, quando a bateria começa a bater, os atabates começam a bater, eles começam a invocar todos os demônios. E as piores entidades surgem ali no meio do carnaval. Por isso que a gente no outro dia tem lá facada, estrupo, separação do casal, bebidas, né? Borracheiras, drogas, prostituição. Por quê? Porque estão as piores entidades ali. Eles estão invocando os orixás. O próprio bruxo disse isso. Quando os atabates, a bateria começa a bater, aquilo é o ponto para invocação de demônio. E as pessoas estão lá, nem se dão por conta. Infelizmente, irmãos, tem até crente lá. E eles estão batendo os atabates, batendo a bateria, invocando os orixás, e os orixás se manifestando. Olha o rosto daquelas pessoas para ver. Tu vê lá a pombagira, tu vê chucaveira, tu vê tudo lá. Por quê? Porque é uma festa deles. Eles saem do terreiro para a rua. É uma festa africana, onde a Umbanda, a Quibanda, esta linha toda, sai dos terreiros para fazer o carnaval. E eles invocam os seus guias ali, os seus orixás. E segue a folia, né, irmãos? E é só desgraça. Imagina um cristão para ir lá. Como pode uma pessoa cheia do Espírito Santo estar num lugar desse? Né? Impossível. A pessoa não se sentir mal, não cair, desmaiar no meio de tanta entidade maligna. Então, meus irmãos, se essa pessoa vai lá, não tem nada de Espírito Santo, não tem nada de conversão, está perdido. Mas a nossa festa não é da carne, a nossa festa aqui é do Espírito, né? Aqui nós invocamos o nome de Jesus. Aqui nós estamos envolvidos, irmãos, com o Espírito Santo, que é o Espírito do amor, né? Da paz, o Espírito da vida, Espírito Santo, Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não temos que ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Então, Tiago está dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Então, meus irmãos, peça ao Senhor. O que tiver faltando na sua vida, examine-se. O que falta, o que é mais urgente, o que eu mais preciso, aonde eu tenho que mudar, o que eu preciso fazer para ser melhor, para ser um homem de Deus, um homem santo, um homem puro, honesto, um homem em que eu reflita a presença de Jesus, que as pessoas possam ver Jesus na minha vida. Eu vejo que tu és um homem de Deus, eu vejo que tu és uma mulher de Deus, a maneira como tu fala, a maneira como tu te comporta, eu vejo Deus na sua vida. É isso. Não temos que nos preocupar, irmãos, com regras básicas, com rituais. Nós temos que nos preocupar, irmãos, com a nossa vida com Deus. Como está a nossa vida com Deus? Eu estou fazendo o que Deus mandou? Eu estou agradando a Deus? Eu estou me esforçando
Porque a Bíblia diz todo o tempo: esforça-te, tem bom ânimo. Irmãos, para nós vencer a dúvida, eu vou falar sobre a dúvida. O remédio, a solução para o crente vencer a dúvida é o esforço. Se ele não se esforçar, ele não vence a dúvida. Sabe por quê? Porque a dúvida tem uma raiz espiritual. A dúvida nasceu lá no Éden. Foi lá que foi lançada a semente da dúvida. E Tiago está dizendo: aquele que duvida, não pensa que vai receber alguma coisa do Senhor, porque não vai receber nada. Porque a dúvida é o oposto da fé. É o oposto. É inimigo da fé. A dúvida, irmãos, ela traz divisão no coração do homem. A dúvida nos afasta de Deus. A dúvida nos esfria. A dúvida divide o nosso pensamento e o nosso coração. E nós nos tornamos pessoas inconstantes. Por isso que a gente não firma, por isso que a gente não tem propósito. A gente ora está quente, ora está frio. É Maria, vai com as outras. Entendeu? A gente é movido pela emoção e não pelo propósito. Então, Deus está falando conosco. A dúvida, em primeiro lugar, irmãos, é uma semente que foi lançada pelo diabo, lá no jardim do Éden, colocou no coração da Eva, a semente da dúvida. Ele conversou com a Eva, e ele colocou dúvida. O que a dúvida fez, irmãos? Fez com que ela pecasse. Veja o perigo da dúvida. Por isso eu escolhi esta mensagem. A dúvida, ela é maligna. É uma semente maligna, lançada pelo diabo no coração do crente. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a dúvida vai nos fazer duvidar da promessa de Deus. Foi o que Eva fez. Ela duvidou. Mais que isso, ela desobedeceu. Veja que ferramenta terrível, maligna é a dúvida. Não podemos ter dúvida, nós temos que ter fé. Fé e não dúvida. Quem tem dúvida é semelhante à onda do mar. É uma pessoa liviana, levada por qualquer vento de doutrina. É uma pessoa instável. Ela não é firme. Então, cuidado com a dúvida. Hoje, eu vou passar a receita para vocês aqui, o remédio para a dúvida. Tem remédio? Tem. E o remédio é a palavra de Deus. Em primeiro ponto. O segundo ponto, de onde vem a dúvida? Vem lá do Éden. Com o propósito de quê, irmãos? Qual é o propósito que Satanás lança dúvida no coração do ser humano? O propósito dele é paralisar a nossa fé. Esse é o propósito. O diabo lança dúvida. E tem gente que tem dúvida sobre a lei. Eu não sei se eu cumpro a lei, não cumpro a lei. E agora? Tem uma nova aliança? Não sei. Tem pessoas assim, né, que tem dúvida, não sabem nada sobre a lei. Tem pessoas que têm dúvida acerca da Santa Ceia, não sei se tomo, não tomo. Outros têm dúvida sobre o dízimo, eu não sei se dou dízimo, não dou dízimo. Entendeu? Quem é que lança essas dúvidas? Entendeu, irmãos? Satanás. É ele. Para vencer a dúvida, irmãos, nós temos que buscar a presença de Deus. Estar constantemente ligado na presença de Deus. O primeiro ponto aqui, então, é isso. Satanás, o propósito dele, lançar dúvida no coração dos filhos de Deus, é para paralisar a sua fé, para corromper a sua alma e roubar a sua paz. Esse é o propósito. O diabo lança dúvida. Dúvida sobre isso, dúvida sobre aquilo, e a pessoa não consegue firmar. Eu não tenho certeza. Dúvida é incerteza. Eu não tenho certeza se isso é certo, se isso não é certo. Faço, não faço. Entendeu? Há uma semente de dúvida lançada pelo diabo no seu coração. E nós temos que nos libertar disso. Amém? Então o propósito disso, dessa semente maligna, que é a semente da dúvida, é paralisar a sua fé. Que você não cresça espiritualmente. Que você não ande nem para frente nem para trás. Entendeu? É ficar estagnado mesmo. A dúvida é uma semente maligna. A dúvida, nesse ponto, é lançada por Satanás. Temos o outro ponto, que é a dúvida pessoal, que é do coração. Que é uma dúvida que vem, irmãos, quando nós estamos em meio aos problemas, quando surgem as más notícias, quando vem o medo. Quando nós ficamos com medo, o que vem? Vem a dúvida.
Não é assim? Temos o exemplo do apóstolo Pedro andando sobre as águas, está em Mateus 14, do 27 ao 31. Jesus vem sobre as águas, Pedro está lá no barquinho e diz: é tu, Senhor? Sou eu, Pedro. Posso ir? Vem, Pedro. Vem andando sobre as águas. E Pedro vai andando sobre as águas, andando pela fé, irmãos. Amém? E a Bíblia diz que de repente ele olha para o lado e repara no vento. E o que acontece? A Bíblia diz que ele teve medo e ele começou a afundar. E ele clamou para Jesus: Jesus, socorre, me salva, eu estou perecendo, Senhor. E o Senhor estendeu a mão, levantou ele, entrou no barco. Mas Jesus não deixou assim, irmãos. Ele disse: homem de pequena fé. Por quê? Dúvida. A dúvida afunda. Por quê? Duvidastes. Então a dúvida é um problema, irmãos. A dúvida, ela leva o homem para baixo. A dúvida. Temos também um exemplo de Marcos, capítulo 11, verso 23. Aquela bela história da figueira. Jesus, amaldiçoou a figueira secou, não deu fruto. Jesus foi para Jerusalém, depois voltou pelo mesmo caminho. O apóstolo Pedro olhou para a figueira e disse: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. Aí Jesus ensina a eles acerca da fé. Isso está lá em Marcos 11, 22 e 23. Jesus diz assim: tendes fé em Deus. Em verdade te digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não... Entendeu? Isso é fé. Na fé não pode ter dúvida. E não duvidar. Se duvidar, não ergue nada. Não tem montanha que se mova. Não sai nada da sua frente. Fica tudo ali. Entendeu? Aquela montanha de problemas, gigante, fantasma, está tudo ali. Por quê? Porque não tem fé, tem dúvida. Quem tem fé, irmãos, é determinado. Tudo isso está na minha frente. Mas eu creio num Deus forte, num Deus poderoso. Aleluia, nada me para. Sai da frente, Satanás. Eu tenho um propósito. Eu estou firme nas promessas de Deus. Deus disse que era comigo todos os dias. O meu propósito é firme. Eu não vou retroceder. Eu vou continuar crendo, orando, intercedendo, glorificando o nome do Senhor. O diabo não quer que eu faça isso, mas eu não estou nem aí. Eu não obedeço o diabo, eu obedeço o Senhor. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou fazer a vontade de Deus. Isso é fé, irmãos. Fé é determinação, firmeza no propósito. Eu vou fazer a todo custo, custe o que custar. Eu vou fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custe a minha saúde, mesmo que isso custe a minha vida. Eu vou fazer a vontade de Deus e ninguém me para. Não tenho esposo, não tenho esposa, não tenho filho, não tenho trabalho, não tem polícia, não tem nada. Eu vou fazer a vontade de Deus. Isso é determinação, isso é fé, isso é convicção na salvação, no socorro de Deus. Porque Deus vai operar, Deus vai agir, mas não pode haver dúvida. Outro problema, irmãos, que causa dúvida é a falta de entendimento e de conhecimento. Por falta de conhecimento, o povo é destruído. Então é muito importante, meus irmãos, nós buscarmos conhecimento de Deus. E os estudos estão aí no sábado, as orações. Nós temos tudo, moramos num país livre, não há censura, não há proibição, então não perca a oportunidade, Não perca. Alimente a sua fé, busque o Senhor, fortaleça a sua vida para dar muitos frutos para a glória de Deus. No terceiro ponto, a dúvida, ela é como mente dividida. O que Tiago diz aqui, Tiago descreve o quê? Que a dúvida é como uma vida instável, uma mente instável, é uma mente dividida, como ele diz no verso 8, homem de ânimo doble, inconstante em todos os seus caminhos. Nós já estudamos aqui que o ânimo doble é a mente dividida, e nós não podemos ter a mente dividida, o coração dividido. A nossa fé tem que ser firme, o nosso propósito tem que ser firme.
Nós não podemos dar desculpas, irmãos. Temos que ser firme na obra de Deus. É aquela decisão própria. Lembra que eu falei no início? Busque a ajuda de Deus, irmãos. Encha-se do poder de Deus, do amor de Deus, da força de Deus. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, é contra principado, é contra demônio, é contra as hostes espirituais da maldade, é contra Satanás. E ele vai vir para nos desmotivar. Por isso que nós temos que ter firmeza no nosso propósito. O nosso coração precisa estar em Deus e cheio de Deus. Nós não podemos vacilar. Mais uma vez no capítulo 4, no verso 8 de Tiago, ele diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Está aí outro mandamento: chegai-vos a Deus. Na medida em que eu me achego para a presença de Deus, Deus se achega a mim. Veja só: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre, está falando da alma dividida, o coração dividido. Tem que limpar o coração. Tem dúvida, lançar a dúvida fora. Não podemos ter dúvida, temos que ter fé. A dúvida é o oposto da fé. Louvado seja Deus. Nós temos na Bíblia, irmãos, quatro exemplos bíblicos de dúvida. O primeiro da Eva, né? A Eva, ela duvidou de Deus, está em Gênesis capítulo 3. Eva, ela duvidou e ela desobedeceu, porque ela duvidou. A semente da dúvida operou no seu coração. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, está lá em Gênesis 18:12, que é a Sara, a mulher de Abraão. Ela teve dúvida quando o anjo, né, do Senhor prometeu para ela um filho. E ela já era avançada na idade, ela teve dúvida. Ela duvidou. Servos de Deus duvidam também, irmãos. João, quando estava preso, pastor Théo, o João Batista, quando ele estava preso, está em Mateus 11:3, ele está preso lá, de repente vem uma dúvida no coração dele. Manda os discípulos, vai lá e pergunta se ele é o Messias. Imagina, ele batizou Jesus, né? Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, não é? Foi confirmado. Aí ele está preso. Que hora mesmo vem a dúvida? Na hora da adversidade, na hora do medo. Ele já estava sentindo a espada na garganta. A hora terrível, a hora que vem o medo, vem a dúvida também, meus irmãos. João Batista então manda perguntar: és tu o Messias ou devemos esperar outro? Tu vê, né? Tomé, quem não conhece o Tomézinho, né? Mais conhecido pelo duvidoso, né? Ele duvidou da ressurreição de Jesus. Está lá em João 20:27. Ele duvidou. Os discípulos disseram: o mestre ressuscitou, nós vimos ele. Maria viu. Outros discípulos que iam para o campo também viram. E ele disse: olha, se eu não ver e tocar, não tem jeito. Não consigo. Dúvida no seu coração. A dúvida vem, irmãos. Então, como vamos lidar com a dúvida? O que fazer? A Bíblia nos dá a receita. O que temos que fazer, irmãos, é nos alimentar com a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem remédio. Agora nós vamos aprender a lidar com a dúvida. Como vamos lidar com essa dúvida? Nos enchendo da palavra, do conhecimento, porque a palavra, ela nutre a nossa fé. Nós precisamos de uma fé robusta, uma fé forte e poderosa. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não tem como a fé aumentar se você não vir aos cultos, ouvir a mensagem ou ler a Bíblia. Então nós temos que nos esforçar, irmãos. Veja que o esforço é muito importante. A nossa carne não gosta de estudar, não gosta de orar. Culto de estudo e culto de oração, a carne não gosta. E nós não temos que fazer a vontade da nossa carne. Nós temos que fazer a vontade do Espírito. Entendeu? Nós temos que ser decididos. A minha carne não quer, mas eu preciso. Eu preciso estudar. Eu preciso ter conhecimento para que a dúvida não venha e destrua a minha vida. Vocês conhecem pessoas que já deixaram o caminho porque duvidaram?
já não acreditam mais em nada. Quantos estão trancados dentro de casa, irmãos? Com a cabeça desse tamanho, cheia de dúvidas. Eu não sei se isso pode, o outro falou uma coisa, esse outro aqui falou outro, o pastor falou não sei o quê, lá na televisão está dando outra coisa. Cabeça cheia de dúvida. Por quê? Porque ele não tem aquele encontro pessoal com Deus. Ele é o Maria vai com as outras. Ele come na mão dos outros. Não pode ser assim. A nossa vida pessoal, irmãos, tem que ser uma vida caprichosa, sabe? Nós temos que caprichar. Nós temos que ter tempo para Deus, estudar, meditar, conversar com Deus, desenvolver um relacionamento espiritual de intimidade com Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Irmãos, quando nós vamos orar, nós falamos com Deus, né? E quando nós ficamos quietinho, nós ouvimos Deus falar. Deus fala. Experimente isso, faça uma experiência. Entre no seu quarto, vá lá e diz: Senhor, pela fé, eu sei que o Senhor está aí me ouvindo, do outro lado, eu estou aqui com os meus olhos fechados, eu vou passar para o Senhor toda a minha situação. Eu quero que o Senhor me ensine como faço para sair dessa situação. Eu quero uma resposta. Eu quero que o Senhor fale comigo. Senhor, eu não tenho muita experiência com o Senhor, sabe, é a primeira vez. Eu quero ouvir a tua voz, fala no meu coração. Deus vai falar. Fique quietinho lá. De repente o Espírito Santo vai vir, irmãos, e ele vai começar a trazer mensagem, porque ele não fala nada fora da Bíblia, viu? Vai trazer mensagens, palavra na sua mente, e você vai sentir a confirmação de Deus, e você vai dizer: Deus falou comigo, e vai levantar dali cheio da graça, em paz. Deus falou comigo, aleluia. Aí sim a gente se sente especial, né? Imagina, Deus olhou para esse miserável pecador, oh glória a Deus, eu sinto o amor de Deus, a graça de Deus, os olhos de Deus, meu Deus, Deus falou comigo, Deus renovou as minhas forças, Ele me deu uma direção. E assim, eu tenho buscado as mensagens que eu prego, tudo de joelho dobrado, orientação, o que faço nessa situação, Deus mostra, irmãos, mas nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo, e dizer: Espírito Santo, eu creio em Ti, fala comigo, fala de uma forma clara, que eu possa entender, que é a Tua voz, que não é demônio, e nem é coisa do meu coração, fala, Senhor, e Ele vai trazer a palavra, confirmando a mensagem. É assim que Deus fala, meus irmãos, amém? Então, como lidar com o problema da dúvida? Nos alimentar da palavra de Deus, nutrir a nossa vida, irmãos, com a palavra de Deus. Outro ponto, como lidar com a dúvida? Fazer o que o verso 5 está falando, pedir sabedoria a Deus, em oração. Senhor, me dá sabedoria. Pedir ao Senhor sabedoria, é buscar ao Senhor, em nome de Jesus, e Deus irá dar. Outro ponto, irmãos, para nós lidar com a dúvida, como faço? Nós temos que focar na verdade e não no sentimento. Hebreus capítulo 11 nos diz que a fé é a certeza, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, eu tenho que focar na verdade, na palavra, não em sonhos e visões, não no sentimento do meu coração, não na visão da minha mente, entendeu? Tem gente por aí perturbada, em tudo que é lugar, buscando Jesus em igreja, porque pensa que Deus falou e Deus não falou. São sonhos do seu coração, são desejos do seu coração. Então cuidado com as emoções. Foque na verdade, na palavra de Deus, não no sentimento, irmãos. Porque a pessoa que tem dúvida, ela vive de sentimentos. Mas quem tem fé, vive apoiado na palavra de Deus. Fé é isso, fé na palavra de Deus. Amém? O que fazer então, quando a dúvida bate na nossa porta? Temos que focar na verdade. Outra coisa, meus irmãos, quando a dúvida bate no nosso coração, quando ela vem, como lidar com isso? Levar até Jesus. Foi o que o pai daquele menino fez.
que está em Marcos capítulo 9, verso 24. Lembra daquele pai que tinha aquele menino com problema, que caía no chão, tinha problema de epilepsia, e ele disse: eu roguei aos teus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. Jesus curou ele. E ele foi até Jesus e ele disse ao Senhor: eu creio, ajuda-me na minha pouca fé, na minha falta de fé. Então nós temos que buscar o Senhor Jesus. Quando tivermos dúvida no nosso coração, irmãos, temos que buscar Jesus. Esse pai foi buscar e ele pediu ajuda. Ele foi humilde, sincero. Amém? Ele não deu uma desse super-homem. Ele deixou o orgulho em casa. Ele foi até Jesus e disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus ajudou ele, e Jesus operou poderosamente na vida dele, libertando o seu filho. Então a saída, irmãos, para vencermos a dúvida, é usar estas ferramentas. Nos encher da palavra de Deus, pedir sabedoria para Deus, e também, meus irmãos, nos firmar na verdade, firmar na fé verdadeira e buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então não pode haver dúvida no nosso coração. A dúvida é inimiga da fé. Ela anula a fé, ela paralisa a fé. E como é que nós aumentamos a fé? Estudando a palavra de Deus. Então nós vamos nos fortalecer buscando o conhecimento de Deus. E para isso, meus irmãos, é preciso o quê? Muito esforço. Muito esforço. A Bíblia diz: esforça-te, tem bom ânimo. Então é algo pessoal, individual, e é mandamento. Nós temos que nos esforçar. Hoje estou muito cansado. Hoje não sei o quê. Hoje está frio, hoje está chovendo. Né? Não dê desculpas. Alimente a sua vida. Nutra a sua fé, para você não sofrer as consequências da dúvida. Amém, meus irmãos? A dúvida, ela é inimiga da fé. Tá? E aquele que tem dúvida, diz a palavra do Senhor, que não consegue nada, não arruma nada com o Senhor. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Esta é a palavra de Deus, irmãos. Não tem como negociar. O homem não arruma nada com Deus se ele tiver dúvida. Nós temos que nos libertar dessa dúvida, de todas as dúvidas que estiveram no nosso coração. E para isso, nós temos que nutrir a nossa fé com a palavra, com a oração. Amém? Vamos nos colocar em pé, então? Vamos buscar a presença do Senhor. Deus é poderoso para nos encher. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então está aí a receita, a palavra de Deus. Você ouviu, agora você sabe, né? Aprendeu como lidar com a dúvida que sobe no seu coração. Muitos personagens da Bíblia, eu mostrei aqui, que tiveram dúvidas.